Leitura de nome Êxito. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania da grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas, para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E, complicando a própria estrada, observam-se de chofre, em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador de maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiores da sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a semeadura, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o nosso caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos nós. Convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor, no momento oportuno. Que assim seja. Grande leitura, né? Que a gente abriu ao acaso. E eu vou até salvar aqui e vou falar mais uma vez Palavras de Vida Eterna, o livro de Francisco Cândido Xavier. Leitura de número 64. Êxito. Aqueles que puderem, quiserem reler, eu vou fazer isso. Gostei bastante. Inclusive quando ele fala no momento oportuno. Porque às vezes a gente quer as coisas, mas quer para ontem, né? Quer que elas já tenham acontecido e às vezes a gente nem está preparado para que aquilo aconteça. Então vamos lá. Vamos juntos fazer nossa prece, abrir o nosso coração, abrir o nosso pensamento, abrir a nossa casa, onde vocês estiverem, em casa, no trabalho, no transporte. Mas vamos abrir tudo para receber o Evangelho que vem do nosso Mestre querido, para receber os seus ensinamentos de amor, de bondade. Vamos juntas? Deus, nosso Pai tão amoroso, querido Mestre Jesus, a nossa amada Mãe Maria e a todos os nossos amigos de luz, em primeiro lugar, muito obrigada. Obrigada por mais um dia que estamos aqui. Obrigada pelo alimento que não faltou na nossa mesa. Obrigada pelo agasalho. Obrigada, Senhor, pelo teto. Obrigada pela possibilidade de estarmos unidos aqui. Muito obrigada. Obrigada por essa casa de luz, de amor ao próximo, que doa com tanto carinho, tanto amor, tanto ensinamento para todos nós. Obrigada, Anália, querida, grande trabalhadora, que muito nos auxilia. Muito obrigada a todos vocês, amigos de luz, que nos acompanham, que nos conduzem, que nos levantam quando caímos. Obrigada ao Espiritismo, essa doutrina abençoada, que consola, alegra, fortalece nossa vida, nossa caminhada, nossos passos. Obrigada, Jesus, por ter trazido esse Consolador para a nossa vida. Muito obrigada. Aproveitamos esse momento para te pedir perdão
Perdão quando já sabemos alguns dos seus ensinamentos e ainda não o praticamos. Perdão quando deixamos nossa fé ser menor do que um grão de mostarda. Perdão, Senhor, por tantos erros. Mas estamos juntos aqui na noite de hoje, desejando falar em seu nome, ouvir em seu nome, abrir o nosso coração para receber o seu evangelho. Por isso te pedimos, abençoa, Pai, a nossa casa, ao nosso coração, aos vizinhos, aos entes queridos, aos desconhecidos. Pedimos a sua luz e o seu amor sobre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou pedir licença para beber um golinho de água e a gente já vai começar. Então, os amigos que já me conhecem, né? Sabem que eu sou conhecida por trocar os temas. Mas eu sempre peço antes. Então alguém me passa, Indianara, já tá, você vai falar o tema tal. Eu falo, tudo bem. Depois vem uma coisa na cabeça. Enfim, aí eu peço, poxa, deixa eu trocar. Queria falar esse. E dá tudo certo. Mas o tema de hoje não teria como. Esse tema falou lá no meu coração no primeiro momento. Falei, vou estudar. Eu preciso dessa oportunidade. Porque quando a gente tem um tema, né, para falar, na verdade, eu passo o que eu estudei, a minha interpretação. Então, se foi intuído para alguém me passar esse tema, talvez eu realmente esteja precisando. E todo o evangelho é maravilhoso. E essa parte fala do amor materno e amor filial. Está no Livro dos Espíritos, capítulo 11. Olha que tema tão bacana. E assim, tão próximo, né? Do Dia das Mães, inclusive. Então, eu vou pedir licença para vocês, mais uma vez, não para beber água agora, mas para ler as perguntas que são pequenininhas e um pedacinho das respostas, para não perder nada, tá bom? Tem mais alguns amigos ali, chegando agora, Angélica, Ana Gulo, isso, Sônia Franca, Júlia Teixeira, Silvia, Adriana, sejam todas bem-vindas. Então vamos lá. A primeira questão, de número 890, diz assim: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? E eles respondem: é uma coisa e outra. Então, tanto é uma virtude, um sentimento, né, instintivo, ou é instintivo. Por quê? Na mãe humana, né, que a gente tem a mãe animal, como eles fizeram a pergunta, na mãe humana, isso acontece para sempre. Passa uma vida inteira, com todo amor, com todos os cuidados. Eles usam duas palavras que eu gostei muito. Devotamento e abnegação. E o amor materno pode ser traduzido em muitas palavras, mas devotamento e abnegação realmente descrevem muito bem. A gente tem a capacidade de abrir mão de muitas coisas que nos fariam bem e que a gente gosta e tem prazer, mas a gente abre mão porque também temos muito prazer em cuidar dos nossos filhos. Muito, muito prazer. E isso é belíssimo. Isso faz parte da nossa caminhada como seres humanos que geramos, que aceitamos essa missão, esse convite, esse pedido. A gente não sabe, mas já que aceitamos, que seja com muito amor por todos eles, por todos os filhos. E é importante também falar, né, dos filhos que também não estão conosco.
Às vezes eles estão aqui, às vezes algum filho já partiu, mas a gente não deixa de amar, a gente não deixa de querer bem. E de mãe para mãe, né? O amor é eterno, não finda jamais. E aí, em relação ao amor animal, né? A gente vê uma cadelinha, por exemplo, que tem seus filhotinhos, ela ama, assim, ela cuida, ela morde, ela protege em tudo que ela pode. Mas uma hora isso diminui, quando eles não precisam mais dos cuidados. Quando eles saem do ninho, né, e se tornam independentes, elas deixam com que eles vão e cresçam e busquem se virar sozinhos. E aí, eu me pergunto, será que a gente também não tem que aprender um pouquinho com essa maternidade animal? Porque os nossos filhos serão nossos amores para sempre. Ainda que minha filha tenha 30, 50, 70, tenha 90 anos e eu já tenha passado para outro plano, vai ser minha filha e eu vou amar da mesma forma. Mas eu preciso deixar com que ela cresça, com que ela caminhe. Eu preciso deixar que ela aprenda, que ela siga seus passos e que ela leve seus tombos, sim. Assim como na infância que cai e rala, aprende que não pode fazer aquilo de novo. Na adolescência, na fase adulta, talvez o ralado seja maior. Talvez doa um pouco mais, mas faz parte. Eu que estou aqui e vocês que estão aí, que estamos conversando, todos nós já caímos, não já? Já levantamos, já doeu pra caramba, mas a gente está aqui. E isso faz de nós quem nós somos de verdade. Pura verdade, a Angélica falou. A gente amadurece com os nossos erros. Na verdade, seria maravilhoso se a gente aprendesse com o erro dos outros. E a gente pode fazer um pouco disso. A gente não precisa errar em tudo na vida. Não. A gente pode caminhar e observar, poxa, esse fulano fez aquilo ali e não deu certo, eu não preciso ir pelo mesmo caminho. Não deu certo para ele, não vai dar certo para mim, não vai me fazer feliz. Não é verdade? É. Mas ainda assim, às vezes a gente precisa seguir. E como a gente fala, quebrar a cara, aprender. Não deu. E geralmente alguém avisou, né? Às vezes é a nossa mãe, independente da nossa idade e da idade dela. Falou, não faz, não vai dar certo. Tem até um colega meu que fala que quando mãe diz que não, é não. Porque a mãe tem uma praga que é forte pra caramba. Olha que pecado. Mãe geralmente tem sabedoria. Então, se ela diz que não, ouça. Ouça sim, vai sempre valer a pena, né? Ou se ela diz que sim, vai valer também. E passando para a nossa próxima pergunta, são só 3 perguntas e achei todas assim interessantíssimas. Só abrindo um parênteses, antes de ir para a próxima questão, acho muito importante falar uma coisa, assim. Às vezes, aqui no estudo está falando bem focado da maternidade em relação a mãe e filho, mãe que cria, né, que educa, que está ali no mesmo lar. Mas existem diversas formas de maternidade, como por exemplo, talvez eu pudesse não ter um filho, mas ser responsável por cuidar de um irmão, por zelar por ele. Existem filhos, né? Vamos botar, se eu não tivesse filho, mas tivesse que cuidar de minha mãe, dos meus avós, cuidar de um vizinho que não tem condições de ser cuidado, cuidar de um animal. Tudo isso exige um amor maternal. Então, quando a gente fala em maternal, não fica só restrito a ter um filho. Senão, por exemplo, eu não tenho filho, não me importa saber isso, não. Importa sim. Esse é um amor puríssimo. E quem sabe um dia a gente vai conseguir aplicar esse amor para todos os irmãos, não só para os filhos. E já existem pessoas que fazem isso. Com certeza, com muito carinho. Vejamos, por exemplo, Irmã Dulce. Quanto amor maternal.
fraternal. Todas essas formas de amor que são muito elevadas. E não era só para com um, era para com todos. E a gente pode também. Vamos caminhando, né? Vamos juntos nessa direção. E aí na questão 891 diz assim. Essa questão eu achei também, assim, eu achei interessantíssima. Eu li e reli algumas vezes. Engraçado, né, gente? Parece que a gente às vezes lê o livro dos Espíritos, do Evangelho, dos Médiuns, ou o que for, e às vezes passa uma passagem e fala assim, nossa, eu nunca vi isso. Já aconteceu com vocês de ler e falar assim, nossa, parece que eu nunca li. Parece que isso não estava aqui. Já? Eu acredito que sim. E comigo acontece diversas vezes, inclusive. Então vamos lá. Na questão 891, ele diz assim: se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? Essa resposta é maravilhosa, mas a pergunta eu já li 3 vezes para ver se era isso mesmo que eu estava entendendo. Então existem mães que já odeiam, é uma palavra forte, né? Mas a pergunta está assim, já odeiam seus filhos desde o nascimento? E a resposta às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, uma mamãe, um mau filho. E isso justifica tantas coisas, né? Porque a gente para pensar num ser pequenino, às vezes não pesa 5 quilos, inocente, frágil, dependendo de todos os cuidados do mundo, porque senão ele não sobrevive, sem noção de certo ou errado, de sobrevivência, ainda não sabe nada. E a gente pode acontecer de olhar para ele e já não gostar, desde o momento do seu nascimento. E assim, eu fico pensando, se eu não fosse espírita, qual seria a resposta que eu daria para isso? Porque é muito desafiador, né? Quando não se acredita em uma vida antes dessa atual, o que justifica eu não amar um ser que acabou de nascer? Ou, ao contrário, além de não amar, odiar mesmo, ter muita dificuldade com ele. Mas, graças a Deus, como a gente está aqui na luz do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, a gente pode ver que isso pode ter sido uma prova escolhida, que deve ser uma prova gigante, pelo filho também, saber que vai chegar e não vai ser bem recebido, ou uma expiação. Porque a melhor forma da gente entender o que a gente fez o outro passar é passando pela mesma situação, ou algo parecido. E a expiação nos passa isso. Aquilo que eu não acertei, quando eu expiar, eu vou entender o que o outro sofreu com o meu erro. E isso pode acontecer nesse caso. Inclusive, tem uma outra parte que diz assim, a mãe ruim, no caso, essa mãe que já pode, né, ter dificuldades com o filho desde o seu nascimento, às vezes desde a gestação ou alguma coisa assim. Essa mãe, às vezes, procura criar dificuldades para que o filho fracasse nas provas. E olha, meu Deus, na hora eu pensei, mas como pode uma mãe fazer uma coisa para prejudicar o filho? E a gente não pode julgar de forma alguma, porque nesse caso aquele espírito ali também não está feliz em fazer isso. Claro que não. Um espírito que faz coisas perversas e maldosas e prejudica não é um espírito feliz. E a gente vê que isso é muito comum, infelizmente. Essa situação de mães que não colaboram, que não incentivam, que não elevam, pelo contrário, que às vezes puxam o tapete. Mas, amigos, nós precisamos lembrar que nós estamos num planeta de
provas e expiações. O nosso lar também vai ser de provas e expiações. O nosso trabalho vai ser, o nosso vizinho vai ser. Eu sou um ser que está ainda em provas e expiações. Então, ainda que seja difícil, que não seja aquilo que a gente quer, né, para nós, que a gente possa trabalhar para melhorar, aparar as arestas, diminuir as dificuldades, para que num próximo momento, talvez nem numa próxima encarnação, digo num próximo momento, aqui a gente tenha condições de elevar o padrão dessa relação. E aí, em relação a isso, né, da mãe prejudicar às vezes o filho, e quem não conhece um caso assim, né? Às vezes muito perto, às vezes já ouviu falar, mas é muito comum. E não só a mãe, o nosso estudo tá focando no amor maternal, mas isso acontece entre pais e filhos e pais, entre irmãos, entre pessoas que a gente julga, né, que deveriam se ajudar o tempo todo e que às vezes não acontece. Mas está aqui os motivos, né? Existem provas, existem expiações, existem inúmeras encarnações até que chegássemos a essa atual. Essa é a colheita de outras experiências anteriores. Então, como é aquela frase? O Espiritismo nos diz que não há vítima, né? Se eu não me engano é isso. Porque não é ao acaso. Nada que acontece na nossa vida é ao acaso. Um marido difícil, um filho complicado, uma mãe difícil que não dá amor, que não dá carinho, que não apoia, uma mãe que abandonou, nada é por acaso. Que a gente não se revolte em momento algum, mesmo nas maiores dificuldades. Que a gente se fortaleça. Sabe aquela palavra pequenininha que a gente fala muito e que você tem? Usa da tua fé. Que possamos nos agarrar nessa fé e ampliá-la nesses momentos de dificuldade. Quando as provas estiverem pesadas, e geralmente as provas são difíceis em qualquer contexto. No trabalho a gente tem prova, entre vizinhos a gente tem prova, entre amigos, entre familiares, mas geralmente quando a prova é dentro do lar, pertinho da gente, ela tem um peso maior. Tem um peso maior. Mas isso não quer dizer que ela seja mais difícil. Pelo contrário, lembre-se que quanto maior a circunstância, mais força o nosso Mestre Jesus nos dá. Quanto mais difícil estiver a nossa situação, mais tempo Ele está ali. Vai, filho, caminha, tenha paciência. E a cura para todos os nossos problemas familiares, emocionais, psicológicos, tudo isso que gera uma relação difícil dentro do lar, pode ser resumida em 2 palavras. O meu perdão. E como perdoar alguém que está ali o tempo todo te espizinhando? Alguém que está ali o tempo todo te magoando, falando de você. É fácil? Não! Mas é possível? Sim, é possível. Às vezes a gente não tem condições, né, de falar com a pessoa, eu te perdoo ou me perdoe. A gente pode fazer a nossa prece. E me lembro de um amigo muito querido que dizia que quando a gente estivesse chateado com alguém, e às vezes eu não tenho condições, né, de fazer uma prece pensando naquela pessoa, vamos botar a Ana aqui de nome, vamos dizer que fosse a Ana. Se eu tô chateada com a Ana, ela me magoou, ela me ofendeu, enfim, a Ana é minha mãe, e a gente tem que conviver, a gente tem uma relação. E eu quero melhorar, eu quero tirar essa sensação ruim, né, de quando a gente tá triste, chateado com alguém. Não consigo orar pela Ana. O que fazer? Quando eu vou orar por ela pra gente, né, se melhorar, eu não consigo.
Só de pensar na Ana vem uma coisa ruim, a prece não flui. Faça a sua prece pelo mentor da Ana e vai chegar até ela. A gente muda o foco, mas vai para a mesma pessoa e isso volta para a gente. Afinal de contas, o perdão é para nós mesmos. Porque ainda que eu não consiga falar com ela, mãe, ô Ana, me perdoa, não vamos brigar não. Porque a gente às vezes tem orgulho ou porque a outra pessoa não está aberta para receber. Mas não tem problema. Eu procuro o perdão para que o meu coração tenha paz. Então não preciso nem falar alto. Eu posso simplesmente fazer uma prece sincera. Ou várias preces até a gente conseguir dizer a palavra me perdoe, né? Às vezes sai entre os dentes. Estou fazendo minha prece lá muito bem. Senhor, obrigada por isso, por isso. E na hora de falar me perdoe, aquilo trava dentro da gente. Às vezes a gente tem essa dificuldade e tá tudo bem. A gente precisa reconhecer. As preces têm que ser sinceras e honestas. Por que a gente vai mentir para o nosso mentor na hora da prece? Como a gente vai mentir para Deus? Não faz sentido. Então, a hora que for conversar, chama ele assim, fala, Senhor, ô Jesus, vem cá. Tenha intimidade com seu Criador. Fala, Deus, vem cá, Deus. Tô precisando conversar agora. Tenha intimidade com o Pai. Chama ele e desabafa. Seja você um filho com uma mãe difícil, seja você uma mãe com um filho difícil, ou em qualquer situação do seu âmbito familiar, chama ele para uma conversa assim, ó, entre amigos. Ele jamais vai nos julgar. Pelo contrário, vai ficar muito feliz. Essa minha filha tá desabafando, tá botando para fora, mas é porque ela deseja que esse perdão seja sincero. E a segunda forma de solucionar grandes problemas, inclusive esses maiores que às vezes a gente tem dentro do lar, o primeiro é o perdão e o segundo é o amor. O amor. O amor que remove uma multidão de pecados. O amor, tem tantas músicas que falam do amor. Tem uma... É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom. E tem muita música boa falando do amor. Então, às vezes, a situação tá difícil ali dentro do lar. A gente sai para trabalhar, tá aquele clima, ou volta, dorme sem dar boa noite. Liga uma música. Uma coisa que fale de amor. É uma linguagem indireta. Você joga no ar, liga uma música. Se o outro puder ouvir e aceitar, tá ótimo. Se não, também tá tudo bem. Porque dentro de você, você ficou mais leve. Dentro de mim, eu tenho paz. Então, na dúvida do que fazer em relação a qualquer problema, a resposta é ame. Ame sem pensar, ame sem criticar, ame sem cobrar amor de volta. Ame sem julgar, ame sem nada. Simplesmente ame. O amor é a única coisa que a gente dá, e ele cresce, multiplica e faz muito bem para quem tá dando. Então, ama, que é a melhor das sugestões para que tudo fique bem dentro de um lar, dentro de qualquer relacionamento. E entre mãe, filho e mãe, não seria diferente. Então, agora nós já vamos para a última questão. Ah, não, tem um pedaço que eu esqueci e que me chamou muita atenção. Eu até risquei, né? Rabisquei. A gente faz um rascunho, ó. Pega uma agenda que não tá usando mais e vamos rascunhar, porque é a melhor forma que eu encontro de estudar. E às vezes, ainda meio que sem querer, você tá folheando, procurando um papel para escrever uma coisa e vai lá e acha um estudo. Acha uma palavra de Jesus, acha um ensinamento. Será que é um acaso? Aposto que não.
Então, uma outra hora que eu precisar, eu vou abrir isso daqui e vai me trazer essa mesma alegria que trouxe hoje em estudar. Quando a gente estava falando, aquela questão de mães que às vezes até mesmo prejudicam os seus filhos, para que eles não cresçam, né? Não evoluam, não vão para frente. E aí, os espíritos nos respondem assim: mas essa violação das leis não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado. Porque, ainda que haja que a mãe prejudique, né? E às vezes consegue, a gente sabe que consegue aqui na Terra. Mas nós somos seres eternos. E o espírito do filho será compensado, porque Deus não é injusto jamais, em nenhuma das hipóteses. Então, essa mãe, esse ser, essa irmã nossa, também vai ter que se preocupar com isso depois. Afinal de contas, a gente está aqui para amar, não para atrapalhar, nem para prejudicar ninguém. E agora vamos à questão 892, que diz assim: quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não serão excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam no caso contrário? Então, a resposta é não. Porque se trata de um encargo que lhes foi confiado. E sua missão, ou seja, dos pais, é a de fazer todos os esforços para conduzir ao bem. Olha só, a missão dos pais é de fazer todos os esforços de conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. E aí, gente, olha que interessante, que bom que o Vanderlei tá aqui, senão a gente fala assim, a pessoa tá, é uma fofoca, né? É uma fofoca sem a gente querer. Antes de ter filho, há alguns anos, quando a gente tinha alguma religião, alguma coisa assim, o Vanderlei sempre falou uma coisa que a gente gravou, e é o que funciona até hoje. Meus filhos podem ter a religião que eles quiserem. Tá tudo bem, desde que sigam um bom caminho, a gente não vai forçar nada. Mas enquanto comer do meu feijão, vem na minha religião. E eu acho isso o máximo. Eu gosto, Fred gosta também. E assim, o Espiritismo é a doutrina que me trouxe paz, que me trouxe a vida, esclarecimento, tantas coisas boas. E é o que eu desejo para minha filha. Mas se um dia ela quiser seguir para alguma outra religião, não vou dizer que eu não vou sentir. Claro, eu adoraria tê-la comigo, mas a gente vai respeitar. Mas enquanto eu puder, eu vou plantar todas as sementes do Evangelho nela. Todas. Agora, por exemplo, quando a gente começou a palestra, eram 7h30. E é a hora da evangelização. E ela não deixou de estar. Ela tá assistindo. E a gente faz todo o esquema, né? De um tá livre, um prepara isso, outro arruma outra coisa. Fred veio aqui, arrumou tudo pra mim da tecnologia, que eu não sou dessas. E foi lá para fazer a evangelização. Porque é muito importante, sim. E tem dias que ela não quer ir. Mas a gente não obriga a escovar o dente? A gente não obriga a comer coisas saudáveis? A gente obriga a tomar banho. E às vezes eles também não querem. Então, por que não? Não é um obrigar no sentido de amarrar. Eles lutam para começar, depois flui, vai bem. Então, é muito importante, sim, que a gente faça a nossa parte. Tem uma outra coisa que também é muito interessante, é a questão do evangelho no lar. Eu acho importantíssimo, né? Acredito que todos nós espíritas sabemos a importância. A proteção, o amparo que acontece naquele momento e que dura tanto e que é necessário fazer uma manutenção, então estar sempre no evangelho. Enfim,
fazer quando ela está acordada? Sim. E alguns dias foram muito desafiadores. Já tiveram dias que eu falava, meu Deus, tem um irmão aqui que quer atrapalhar esse evangelho, que pode ser ele que está fazendo ela ficar desse jeito. Que a menina, gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já e não foi só uma vez. A menina estava quieta, desenhando. Agora vamos desenhar o livrinho aqui de Jesus. Ela tá lá. A gente começa a prece, uma agitação e joga um lápis e derruba o caderno no chão. E tá tudo bem. Ela é só uma criança. A gente precisa respeitar que os nossos filhos são crianças, são adolescentes. Ou às vezes já são adultos, assim como eu hoje, mas tem seus momentos difíceis. Mas é muito importante a gente aplicar o evangelho. E eu pensei assim para falar porque eu lembrei até daquela do filme do Chico Xavier, que ele fala, né, se alguma coisa acontecer, você me aplica o evangelho. O cara vai e bate com o evangelho. E Chico, aquele querido que ainda apanhou na hora que estava ajudando. A gente não precisa bater nas crianças com o evangelho, de forma alguma, bater jamais. Mas a gente precisa mostrar a importância do evangelho para eles. A gente precisa levar nos trabalhos assistenciais. Janara, agora tá tudo online, não tem problema, participa. E ainda que seja difícil, como por exemplo, algumas vezes a gente já botou ali, tem aquela, sabe aquela cadeirinha que a criança se alimenta? Que ela é fechada, ela não tem como sair. Então, às vezes a evangelização já foi ali, porque ela precisava ficar sentada. E um dia, eu acredito que ela vai me agradecer. Assim como eu agradeço e muito aqueles que me levaram, minha avó, minha tia, minha mãe, enfim, todos aqueles que tiveram carinho e preocupação para que eu fosse conhecedora da doutrina. Conhecedora, gente, não no sentido de saber tudo, mas que ela fizesse parte de mim, entende? E isso me faz muito bem. E assim, é nossa obrigação. Aí vem uma parte, até certo ponto, certo? Porque a gente não pode se cobrar por escolhas erradas que talvez eles tenham feito quando adultos, desde que na infância e até a sua adolescência, a gente deu o nosso melhor. É cansativo, é desafiador, mas deve ser maravilhoso deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, criei um homem de bem, criei uma pessoa de caráter. Então, todos os esforços vão valer a pena. E sempre valerão, porque quando a gente está falando de Jesus é maravilhoso. E falar, e ensinar, e exemplificar para quem a gente ama, sejam nossos pequeninos ou não, é melhor ainda. Então, muito importante a gente pensar em todas essas relações de mãe e filho. Eu tô vendo, aqui nós temos muitas mulheres hoje também. Falei a questão da maternidade não só de filhos de gestação, mas de filhos que a gente cria, né, como irmãos, e os próprios pais às vezes se tornam nossos filhos. Então é muito importante que a gente avalie nesse momento aqui como eu estou agindo como mãe. Na noite de hoje, quando eu for deitar minha cabeça no travesseiro, eu vou reconhecer erros. Com certeza é importante e tá tudo bem também. Mas na hora de botar na balança, será que eu tô acertando mais ou errando mais? Os filhos são uma oportunidade incrível de aprendizado. Incrível. Quando eles estão agindo de forma diferente, eles são um pouco de um espelho das nossas atitudes. Então, por que eles estão agindo assim? O que será que está acontecendo? Como eu posso estar contribuindo, tanto para essa agitação, quanto para essa calmaria? Enfim, no final das contas, se a gente distribuir amor,
muito amor, amor de verdade. Aquele amor que dá carinho, que dá colinho para uma criança de 2 ou para um filho de 20, de 30, de quanto a gente aguentar pegar no colo. O filho é nosso, a gente pega até a idade que quiser. Dá um abraço gostoso, sabe? Lembrar de quando era pequenininho. E distribuir amor. Falar, eu te amo. Às vezes a gente fala quando é pequeno, quando cresce, fica com vergonha. Faz parte. Às vezes não fala, mas olha lá dentro dos olhos. Ele vai entender que é o amor que você está dando. E abraça. E se você puder, se tiver oportunidade, fala de Jesus. Fala do Evangelho para ele. Fala das coisas maravilhosas que a doutrina nos ensina. Desse caminho lindo. Seja ele espírita ou não, mas a gente faz a nossa parte para o bem. Para que ele siga por bons caminhos. E essa é a missão do grande amor maternal. Que ainda com dificuldades, né? Aqueles ditados. Desde que pari, como é que é mesmo? Desde que pari, nunca mais barriga enchi, coisas assim. E a gente sabe o que acontece. Mas tudo vale a pena. Desde que a gente faça a nossa parte. Multiplicando, somando, ampliando o amor de Jesus através da nossa oportunidade da maternidade. Seja ela a forma com que se apresentar. E eu quero agradecer vocês. Eu quero agradecer os amigos de luz que trouxeram esse tema que eu acho que todos nós, mães, de alguma forma, precisamos ler de quando em quando. Reler essas perguntas para a gente se avaliar, né? Pra gente pensar o que eu posso melhorar. Então, olha só. Amor fraterno e filial, tá no Livro dos Espíritos, capítulo 11. Quem tiver com o livro aí por perto, ou então escreve no celular para depois ler mais um pouquinho. É muito bacana, tá bom? E agradeço muito a oportunidade de me ouvirem. Vou convidá-los para a gente fazer a nossa prece, tá bem? Pai amado, eu quero te agradecer e a todos os amigos de luz. Todos nós que aqui estamos somos filhos de alguém. Filho de alguém que às vezes já está desencarnado. Filho de alguém que mora perto ou mora muito longe. Filhos de alguém que às vezes não conhecemos. Mas, Senhor, essa pessoa aceitou nos receber. Independente de como tenha sido, a gente não sabe o que se passou nesse coração. Mas nós nascemos. Nós chegamos aqui. Então eu te peço, Senhor Jesus, para que o Senhor nos abençoe. Para que qualquer forma dessa relação, se houver ainda alguma mágoa, algum pesar, alguma tristeza, que o Senhor leve de nós, para ter mais lugar para a gratidão. Sermos gratos e sinceros a esse ser que nos permitiu a vida, que nos permitiu nascer. E eu peço, Senhor, peço por favor, abençoa todas nós, mães, que estamos aqui na Terra, enfrentando toda e qualquer dificuldade para cuidar, para zelar, para amar os nossos filhos, assim como a sua mãe te amou. Maria, mãe querida, que ensinou o Cristo a andar, que alimentou o Cristo, que cuidou dele, que passou noites em claro, cuidando do nosso Mestre. Maria, obrigada pelo seu ensinamento de devotamento,
de abnegação. Obrigada pela oportunidade de cuidarmos de alguém, por terem confiado a nós para cuidarmos desse irmão, seja ele quem for. Ainda que nos dê muito trabalho, ainda que não escute o que a gente fala, mas que nós tenhamos um amor infinito e que tenhamos fé para continuar doando, tendo a certeza de que vai valer a pena, de que o Senhor nos abençoa, fortalece sempre para que possamos amá-los cada dia mais. E que o nosso amor, Senhor Jesus, seja maior ainda. Que um dia possamos amar a todos os nossos irmãos como amamos os nossos filhos. Que possamos ser mãe de uma criança quando ela precisa de um agasalho. Que possamos ser mãe de algum desconhecido quando ele precisa de um medicamento. Que possamos ser mãe de alguém quando esse alguém tem fome. Que o Senhor nos abençoe, Pai, para sermos as mães que amam, seja quem for, e que amam ajudando, auxiliando, orando por eles. Muito obrigada, Mestre. Muito obrigada pela noite de hoje, pelo seu Evangelho, pelo Espiritismo, por essa casa de luz. Anália, obrigada. E que vocês, amigos queridos, fiquem conosco, abençoe os nossos lares, nossos familiares e a toda a nossa querida terra. Que assim seja.